Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu dileto e amado ouvinte, hoje é domingo. Quero abraçar a todos vocês, muito amor nesta manhã, desejando que vocês tenham uma boa missa aí na sua comunidade, que vocês possam viver bem esse terceiro domingo da Quaresma e encher o coração de muita paz. Participe na sua comunidade, na sua paróquia, se não é na matriz, mas na comunidade onde vai ter a missa hoje. Em alguns lugares, infelizmente, por falta de padres, nós teremos somente a celebração da palavra, mas participe. Não deixe de viver a sua fé católica, de rezar seu terço, de fazer sua adoração ao Santíssimo. Onde não tem sacerdotes para celebrar, peça a Deus pelas vocações. A gente sabe que muitos lugares estão sem sacerdotes, estão sem vocações. E, infelizmente, a causa, as pessoas não gostam que a gente fala, mas é a teologia da libertação. Teologia da libertação que vai tirando a piedade, a sacralidade das coisas e desprezando o sacerdote, porque o pessoal da teologia da libertação não gosta de padre. Acho que não há necessidade de padre. Comunidade basta a si mesmo, ser o padre. A comunidade mesma pode celebrar a Eucaristia. Essa é a mentalidade dessa gente. Mas não é essa a igreja que Jesus deixou. Essa é a Deep Sturk, a chamada igreja do profundo. Uma igreja que prescinde da graça, não precisa da graça de Deus. É uma igreja humana, uma ONG, essa coisa estranha que muita gente defende hoje, uma valorização da cultura acima do Evangelho e de tantas outras coisas e meditações afins. Mas nós estamos aqui para dizer que a Quaresma católica, ela precisa ser vivida liturgicamente em profundidade. É um tempo que os católicos renovam os sentimentos de amor a Nosso Senhor. Outro dia alguém criticava o programa Oração da Manhã, porque o programa Oração da Manhã fala muito do pecado. Nunca é demais falar do pecado, porque o pecado é que nos desgraça, é o pecado que nos tira a paz, é o pecado que nos estraga. Então, coragem, meu prezado ouvinte. Hoje nós vamos meditar um tema proposto por Santo Afonso, o demônio mudo e as confissões sacrílegas. E ele começa citando Lucas 11:14. Estava Jesus a expelir um demônio e ele era mudo. Olha que coisa impressionante. O demônio mudo de que fala o Evangelho representa uma das astúcias mais terríveis do inimigo das almas, o falso pudor, que impede o pecador de confessar seus pecados com sinceridade. Esse ardil diabólico tem levado inúmeras almas à perdição, pois transforma o remédio do sacramento da confissão em veneno, tornando-se causa de sacrilégios e endurecimento do coração. E Santo Afonso cita São João Crisóstomo, que ensina que o demônio faz sempre o contrário do que Deus quer. Deus colocou a vergonha no pecado para que não o cometêssemos, mas depois nos anima a confessá-lo com a promessa do perdão e da graça. O diabo, ao contrário, veja que coisa terrível, dá confiança ao pecador antes do pecado, sussurrando: não é tão grave, Deus é misericordioso. Vocês já perceberam que a igreja, o Deep Sturk, que é a igreja do profundo dos nossos tempos, ela fala muito de misericórdia. Tem muita gente que usa até o Santo Padre, o Papa, para falar isso. Que o Papa, quando fala da misericórdia, é coisa séria, que implica justiça, que implica mudança de vida. Mas muita gente acha que a misericórdia, até o diabo vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Tem gente que comete essa heresia em nossos dias. Mas depois que o pecado é cometido, o diabo enche a alma de vergonha, para que não se confesse, dizendo: como poderias admitir isso?
O que o sacerdote, o padre vai pensar de você confessando essa tristeza, esse pecado tão rabudo? O que o padre vai pensar de você? É assim que o diabo faz. Por isso que muitos de vocês que estão escutando aqui o programa não se confessam. Porque eu tenho vergonha de confessar com o padre. O sacerdote é preparado para isso, gente. Os nossos ouvidos sacerdotais não se encabulam com isso. A gente é preparado para isso. E Deus dá tanta bênção na nossa vida que você confessa as pessoas e depois nem lembra delas. Por isso que é importante o confessionário, onde você não vê o fiel não vê o padre, onde você tem mais segurança para revelar essas misérias. É assim que muitas almas caem no erro terrível da confissão sacrílega, ocultando pecados por vergonha e com isso acumulando um fardo ainda mais pesado para si mesmas. Como adverte o Espírito Santo, por tua alma não te envergonhes de dizer a verdade. Eclesiástico 4:24. Se alguém sofre dessa tentação, se você que está escutando aqui o nosso programa, seja através da rádio, seja através das mídias sociais, se você sofre dessa tentação de esconder pecados, de ter vergonha de confessar os teus pecados, deve se lembrar das palavras do sábio Sócrates. Vergonhoso é entrar nesta casa, mas não sair dela. Ou seja, vergonhoso é cometer o pecado, mas não há vergonha em confessá-lo e ser purificado. O que seria de Santa Maria Madalena, de Santa Maria Egipciaca, Santa Margarida de Cortona, Santo Agostinho, se tivesse calado diante de Deus? Todos foram grandes pecadores, mas ao confessarem suas misérias, tornaram-se grandes santos. Deus quer isso de você também hoje. Você que está adiando a sua confissão há tanto tempo. Podemos perguntar quantas vezes o diabo tentou nos convencer a esconder nossos pecados ou simplesmente a não confessá-los. Quantas almas vivem anos de comunhões sacrílegas, afastando-se ainda mais da graça? A confissão bem feita é uma libertação para a alma. Por isso devemos ter coragem e dizer tudo ao confessor. O demônio se regozija quando ocultamos um pecado. E o diabo conhece os nossos pecados, ele sabe todos os nossos pecados. E ele fica feliz quando você oculta um pecado. Você não tem coragem de confessar aquele pecado triste que você cometeu. Mas o diabo fica vencido quando, com humildade, lançamos nossas misérias aos pés do sacerdote. Depois de uma confissão sincera, porém, devemos nos preparar para novas e mais violentas tentações, pois o inimigo odeia ver uma alma livre. Presta atenção nisso, prezado ouvinte. Depois de uma confissão sincera, depois de um arrependimento profundo, depois de soltarmos para fora de nós, aos pés do sacerdote, todos os nossos pecados, a gente sai maneiro da confissão. Mas é aí que precisa ter o cuidado, porque o inimigo vai preparar momentos violentos de tentações para você. O próprio Cristo nos adverte, o último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Se a gente não tiver cuidado, o diabo vem, ele arrodeia e faz novos ataques à alma, muito piores do que aqueles anteriores. Se alguém expulsa o demônio e volta a cair no pecado, o perigo da condenação se torna ainda maior. Portanto, meu prezado e amado ouvinte, corramos ao confessionário sem demora, façamos uma confissão completa e renovemos nossa fidelidade a Deus. Que nenhum de nós permita que o diabo mudo nos mantenha preso às trevas. Todos nós devemos buscar uma profunda confissão dos nossos pecados. Profunda.
todos nós, sacerdotes, bispos, diáconos, religiosos, consagrados, todos nós devemos munir o nosso coração da misericórdia de Deus, confessando nossos pecados sacramentalmente. Vamos agora à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho deste domingo nos traz Mateus 4,17. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino de Deus está perto. Convertei-vos. Todos nós devemos ter no coração um desejo grande de conversão. Buscar essa conversão em profundidade. Converter-vos e credes no Evangelho. Geralmente no dia de cinzas, quando nós recebemos as cinzas na nossa cabeça, uma das fórmulas usada é convertei-vos e crede no Evangelho. Essa deve ser a abertura de nossa alma com toda a confiança a Nosso Senhor. Converter e crer no Evangelho. Nós estamos caminhando para o meio da Quaresma. No próximo domingo nós vamos celebrar o Domingo Letare, esse domingo alegre que nos diz, olha, a Páscoa está chegando. E muitas paróquias nós estamos vendo os escrutínios que vão acontecendo aos domingos, a apresentação dos catecúmenos que vão receber o santo batismo. Portanto, é tempo de graça, é tempo de bênção a Quaresma e nós não podemos esquecer isso nunca. É um tempo da gente renovar os sentimentos nossos por amor a Jesus, uma boa confissão, fazer as pazes com quem a gente não está bem, ter essa noção clara da necessidade da prática da justiça, do bem, de repor as nossas faltas, nossas omissões com a verdade, fazendo essa reparação dos males que causamos com os nossos pecados. Não podemos esquecer disso. Nós precisamos reparar os males que cometemos com os nossos pecados. E que Deus te dê uma frutuosa Quaresma e uma oportunidade ímpar para uma boa e santa confissão. Amém. Oro neste momento por todas as famílias que estão escutando o nosso programa Oração da Manhã, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos idosos, doentes, os viúvos e viúvas, pessoas que estão sozinhas, pedindo uma graça especial para todos vocês. Senhor Jesus, que viestes ao mundo para libertar as almas da escravidão do pecado, dai-nos coragem para confessarmos nossas faltas com sinceridade e humildade. Não permitais que o inimigo, Senhor, nos engane com suas mentiras, mas fazei-nos encontrar em vossa misericórdia a verdadeira paz. Virgem Santíssima, refúgio dos pecadores, ajudai-nos a fazer uma confissão bem feita e a perseverarmos na sua graça. Assim seja. Amém. Não deixe, prezado ouvinte, de convidar o sacerdote para ungir, para atender as confissões dos doentes que não podem mais ir à igreja. Eu sei que muitas paróquias, tem muita gente, os padres têm muito trabalho, mas nós sacerdotes precisamos visitar os doentes, tirar um dia para isso, sobretudo nesse tempo de Quaresma, e rezar pelas vocações, porque muitas dioceses estão sem vocações, padres sozinhos aí com 20, 30 mil habitantes numa cidade não é fácil, mas a gente precisa ter esse carinho pelos doentes. Tem muitos doentes, muitas pessoas morrendo sem a unção dos enfermos, sem receber os sacramentos. Isso é muito triste. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos sacerdotes suficientes para atender esses pobres irmãos e irmãs que sofrem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um bom domingo e amanhã nós temos nosso programa às 21 horas, Eclésia Santa, você vai participar, e o programa Oração da Manhã, como em todos os dias. Paz e luz para todos vocês.